Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, no nosso canal, trazendo mais um corte. Vamos reagir no canal da ESPN Brasil, do Grupo Lille, Pascoalzinho, Zé Elias, trazendo novidades para vocês sobre o Flamengo, que amanhã tem partida importantíssima, quarta de finais da Copa Conmebol Libertadores, expectativa de casa cheia no estádio do Maracanã. Prévias de Botafogo e Mirassol. Voltamos para a Copa Libertadores. Seguimos no Rio de Janeiro, Maracanã. Informações do Flamengo com o Flamengo. Pedro Henrique Torre. É o Flamengo. Fala, Playhal, tudo bem? Um abraço para você, para o Pascoal, Zé, todo mundo do Equipe F, quem acompanha a gente de casa também. É amanhã, jogão aqui no Maracanã, Flamengo Estudiantes, jogo de ida das quartas de final da Libertadores, 21h30, transmissão exclusiva, hein? ESPN e também Disney Plus, toda a nossa equipe vai estar por aqui para esse grande jogo, que é um momento importantíssimo do Flamengo na temporada. Nos últimos 2 anos, insucessos na busca pelo tetracampeonato contra o Olímpia e também o Peñarol. Mas o Flamengo também impulsa fora de campo, tem a questão da renovação do Felipe Luiz, apuração do ESPN.com.br, André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva, de que houve uma reunião durante a data FIFA do José Boto com o Jorge Mendes, super agente mundial, trabalhou com Cristiano Ronaldo e tudo mais, para tratar da renovação do Felipe Luiz. O Flamengo quer mais 1 ou pelo menos mais 2 anos, já conversa há algum tempo e vem acelerando aí para não deixar o contrato se encerrar, encerra em dezembro. Então quer garantir o seu comandante para o restante da temporada. Em relação ao time, há dúvidas aí se o Jorginho vai ter condição, edema na coxa esquerda, está fora já há algum tempo, antes da data FIFA foi poupado. Aí De La Cruz ou Alan concorrem por essa vaga junto com Saúl no meio de campo. Na lateral esquerda, o Alexandro ainda se recupera de um problema na panturrilha, mas tem Ayrton Lucas, vinha mais para o Ayrton Lucas mesmo. E assim, só para arrematar, Bruno Henrique de volta depois de ser poupado no último jogo no Brasileiro. Abraço. Outro para você, Pedro Henrique Torre. Jorginho aí com dificuldades para jogar amanhã contra o Estudiantes. Pascoal, você iria com quem? Com o Alan ou com o De La Cruz? Eu acho que nessa função de primeiro volante o Alan vai melhor. Eu também acho. Aliás, joguinho de mata-mata, mesmo sendo no Maracanã contra o Estudiantes, o Flamengo muito melhor. Um pouquinho de cautela não faz mal a ninguém, né? Não, eu acho que tem que ter uma proteção ali, porque o Saúl sai muito para jogar e tem muita qualidade técnica, né? E dependendo, um volante na frente da zaga. Aliás, é uma postura do treinador do Flamengo ter um homem de marcação na frente da zaga. Por que ele faz isso? Deve estar rezando pro Pulgar ter condições também, né? O Pulgar... Ele tá voltando, né? Pelo menos o que eu li aí, o Pulgar daqui a pouco volta. Faz tempo, né? Ele faz bastante tempo. Também ele foi no Mundial. Agora, você ter um jogador na frente da zaga, você libera os laterais, você consegue dar situação de jogo para o segundo volante, porque o debochado vai fazer o jogo dele e vai flutuar entre a meia esquerda e a ponta esquerda, entre a meia direita e a ponta direita, e aí o Saúl encontra o espaço, às vezes pela esquerda, como ele fez no jogo contra o Juventude, às vezes pela direita, como fez em outras partidas. O Plata, que é um jogador que é muito interessante no plano tático, o Pedro fazendo grandes apresentações, e aí você começa... O Samuel Lino jogando bem. A gente não vê nenhum jogador do Flamengo nesses últimos tempos jogando abaixo do normal. A gente viu o Alan longe do que o Alan tem potencial, mas hoje o Alan não. Hoje o Alan já está jogando no nível do Flamengo. É um adversário complicado por ser um adversário argentino, né? Porque o Estudiantes não vai sair para jogar. O Estudiantes não vai especular na frente. Só se tiver uma bola no contra-ataque, uma bola que sobra... Engraçado que a gente fala de tradição, desculpa te interromper, Pascoal. Estudiantes também tem 4 Libertadores. Tem. Não, nenhum time brasileiro tem. Mas essa não é a melhor versão do Estudiantes. Sim. Peço perdão, Pascoal, por favor, desculpa. Eu sempre confundo. O time administrado pelo Verón é o Estudiantes. É o Estudiantes. Do pai e depois por filho. Que jogador, rapaz. Que jogador. Outro dia eu vi no YouTube o Zé, ó, no Verón. Sem querer. Não, a bola ficou longe, né, Zé? Mas foi sem querer. O Estudiantes é um time que não tem muitas qualidades ofensivas. Então, o Flamengo vai pressionar o time do Estudiantes. O Estudiantes vai pedir, pelo amor de Deus, uma bola de contra-ataque. Para escapar uma bola e ele conseguir fazer um contra-ataque. Esse é o jogo do Estudiantes.
Contra o River Plate, o Estudiantes não conseguiu essa bola. Teve sim uma bola no segundo tempo, teve sim, mas foi uma finalização horrorosa. Perdeu a possibilidade de fazer o gol e empatar o jogo, o time do Estudiantes de La Plata. Uma bola só que escapou no segundo tempo. Agora, o Flamengo jogando dentro da sua normalidade, do que vem atuando depois das partidas contra o Internacional, aí eu sou obrigado a dizer para você, o jogo é em casa é 90-10. Menos de 2 você nem... Não, eu com menos de 2 não vou nem sorrir. Se o Flamengo ganhar com menos de 2 gols, eu não vou sorrir. Agora, com mais de 2, eu vou achar graça. Menos de 2, eu não acho ainda graça. no time, Zé, o Alexandro dúvida, aliás, o Alexandro constantes problemas médicos. Esse muitas é um problema vezes... até para a seleção brasileira. Enorme problema para a seleção brasileira. Porque o Dom Carlos aposta muito nele. Mas é difícil apostar em continuidade, ainda mais um torneio de um mês do Alexandro, que na Copa passada se machucou. Isso que eu ia falar. Você iria de Ayrton Lucas ou de Vinha? Vinha. Segundo o Pedro Henrique Torre, mais chances para Ayrton Lucas. As entrevistas do Felipe, nas últimas entrevistas, ele sempre deu muita moral pro Ayrton Lucas, né? Mas eu gosto mais do Vinha. O Vinha consegue fazer o que o Ayrton Lucas faz, do meio para frente, que eu acho que ele tem muita qualidade e pode fazer até melhor, porque o Vinha, quando ele vem por dentro, eu acho que ele tem uma noção de espaço e de tempo melhor do que o Ayrton Lucas. O Ayrton é muito forte quando ele tem a linha de fundo para fazer os cruzamentos ou chegar em diagonal e chutar. Mas aí na parte defensiva, o Vinha eu acho que é mais completo. Então, para você ter os dois mundos, eu optaria pelo Vinha. Mas acho que o dia a dia... O Vinha se aproxima mais do que era o Felipe como lateral. Isso aí. E aí eu acho que o Felipe tem o dia a dia, né, desses jogadores, tem a questão de gestão de elenco, tudo. Então acho que deve jogar o Ayrton Lucas. Felipe, que, como disse o Pedro Henrique Torre, nossa reportagem do nosso site, trouxe a informação que já houve uma reunião entre o José Boto e o Jorge Mendes. Está sem empresário, o Felipe Luiz, Jorge Mendes, que é desde sempre o empresário do Cristiano Ronaldo. Já houve uma conversa em Lisboa na última data FIFA, pensando na renovação de contrato. É um contrato que seria de até 2 temporadas, mais 2 anos. E depois do Felipe ter recebido uma, no mínimo, sondagem do Fenerbahçe, de repente foi até proposta, né? Ele confirmou que foi procurado. Se eu não me engano, o Jorge Mendes é o mesmo empresário também do Mourinho, né? Do Zé Mourinho, que estaria indo para o Benfica. No lugar do Lages, né? Ele que tem uma história riquíssima no Porto, um dos maiores treinadores da história do Futebol Clube do Porto, conquistando uma Europa League, na época a Copa da UEFA, e a Champions League. Com o Diego e com o Carlos Alberto fazendo gol na final. Mas voltando, o Felipe está valorizado pelo seu trabalho no Flamengo, lógico, já com conquistas, com 3 taças, né? Copa do Brasil, Supercopa no início do ano e o Campeonato Carioca, e pela proposta do Fenerbahçe. A gente sabe que em qualquer segmento, qualquer profissão, quando vem uma propostinha de fora, você se valoriza internamente. É a hora da coisa... Propostinha, você está sendo bondoso, hein? É a hora da chuva pingar mais grossa. Não, é a hora de pingar na conta. Essa propostinha aí, a hora que ele falou, eu fiquei contando os zeros, Pascoal. Até me essa confundi. é a hora de chuva estar na conta. 15 dias. Só? Da proposta do Fenerbahçe, estava falando em 3 milhõezinhos, 15 dias estava bonito. O Plihal, o Felipe tem muito potencial. O Felipe vai treinar no futebol europeu. Ele vai ser treinador do futebol europeu. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, até pela forma que ele chega no futebol europeu para jogar na Holanda, depois a passagem dele para jogar na Espanha, na Inglaterra. Ele abriu portas, porque ele é um garoto muito inteligente, ele é um cidadão muito competente. E eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai trabalhar no futebol europeu brevemente. Mas ele tem uma coisa que ele quer deixar registrada. Para quem não sabe, o Felipe é muito torcedor do Flamengo. Eu sei porque eu conheço o Felipe desde garoto. Pequeno. O Felipe é muito torcedor do Flamengo. Então ele quer marcar época, ele quer deixar as suas marcas, as suas digitais no Flamengo. Então ele quer uma conquista de Libertadores, ele quer uma conquista de Campeonato Brasileiro, e eu não duvido não de que ele possa renovar por mais 2 anos com o Flamengo. Porque ele sabe que a carreira dele está aberta para o futebol europeu. Ele é super jovem. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Ele tem o quê? 40? Ele tem 40 anos. Acho que o empresário que tem, né? E está com o quê, Zé? O empresário que ele tem, fica mais fácil. Fica mais fácil. A melhor propaganda é o seu trabalho, né? E o Felipe vem fazendo um ótimo trabalho e uma propaganda fantástica.
E aí você tem um cara que impulsiona e tem a chave das portas, né, da Europa, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Aí o empresário, no caso do Felipe, é só para sentar e conversar. Vem cá, vamos acertar isso e aquilo. Não é o cara que vai ficar batendo, tem um treinador lá, tal. Não, nem precisa. O que o Felipe está fazendo. Qual você considera ser a maior dificuldade em ser técnico do Flamengo? Porque a gente sempre tende a olhar para o lado da facilidade de você ter uma fartura incrível. A gestão é dificílimo. A gestão ou a pressão externa? A gestão interna ou a pressão externa? Não, a gestão, quando eu falo, a gestão envolve isso, envolve a parte interna, que é você fazer a administração de um ambiente, muitas vezes pode se tornar tóxico, né, por conta da pressão externa. Então, se você tiver uma boa gestão interna no seu vestiário, você olhar nos olhos dos jogadores, você ser honesto, mostrar para eles que você está sendo honesto, que joga quem está melhor, que joga porque você prefere determinado sistema de jogo para aquele jogo exclusivamente, mas que você conta com o jogador, isso daí você acaba eliminando a pressão externa. Né? Porque o jogador vai jogar para você, o jogador vai se sentir bem, vai se sentir com respaldo do treinador, com entendimento daquilo que o treinador precisa, e aí você tem uma troca não vou dizer de favores, mas você tem uma troca de elegantes, uma coisa assim dentro do vestiário. E isso daí te ajuda. E aí a pressão externa fica muito mais fácil de você controlar, porque você sabe que você precisa ganhar no Flamengo. Mas você sabendo administrar esse vestiário, você consegue tirar o melhor. E o melhor, quando você tem os melhores jogadores da América do Sul, eu acho, fica muito mais fácil para você, trabalhar. Mas de qualquer forma, mesmo nessa situação, com essa, entre aspas, segurança técnica, qualquer técnico aqui no Brasil está sempre na berlinda, no fio da navalha, né? Sim. Experimenta tomar uma cacetada amanhã do Estudiantes no Maracanã. Não tem chance, não. É difícil, mas é futebol, Pascoal. Perdeu para o Central Córdoba. Outro momento, outra circunstância. Tudo diferente. Mas outra opção, hein? Outra opção. Naquela época, naquele jogo ali, tiraram 3 jogadores porque a opção era o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né? Agora não. Wesley, Gerson. Agora o próprio Felipe já deu declaração que é um momento importante, que é Libertadores, tal, ou seja, como muda o futebol? Claro, né? porque a semifinal está batendo a porta, Zé. Se ganhar, vai para a semifinal da Libertadores da América. E a trajetória... Mas correu um risco, hein, Pascoal? Correu risco com esse negócio aí. Correu risco lá, hein, na primeira fase, hein? Correu risco. Até o último jogo correu risco. A Liga... Até o último minuto da primeira fase, do último jogo da primeira fase. Jogar contra o São Paulo, poderia ser Flamengo e São Paulo. É que a Liga de Quito se classificou em primeiro lugar do grupo. Podia ser Flamengo e São Paulo. Aí poderia ser. Agora, ontem o Racing ganhou jogando no Amalfitani, no campo do Vélez, por 1-0. O jogo bem assim, bem cozi, hein? Bem no mais ou menos, bem aqui, bem na machadada, foi mais ou menos assim, sabe como é que é? Aquele modelo. 1-0 Racing e o Flamengo passando pelo Estudiantes, já está olhando para o Racing. É um time bom, mas não é aquele baita Racing que a gente já viu. Do Racing do ano passado não é mais. Pode ter 3 argentinos na sequência, né? Estudiantes, Racing e River Plate numa eventual final de Copa Libertadores. Pode ser, se for uma reedição de 2019 seria. Vamos para o Hernando Siles. Ou pode ser a reedição de 2000 O jogo contra o Racing acho que vai ser mais chato. 22 que foi Palmeiras. Palmeiras e o jogo contra o Racing vai ser chato. Acho que é um jogo chato, não vai ser um jogo tão fácil assim. Racing, carrasco de brasileiros na temporada passada. Jogar lá Vamos para a Bolívia? Vamos para La Paz, Hernando Siles. Ele é uruguaio, ele tem aquela essência da Libertadores da América. E o Flamengo tem Arrascaeta na sua melhor fase. É o melhor Arrascaeta que a gente viu até hoje. Sabe tudo de Libertadores da América. É uruguaio, é 2 vezes campeão de Libertadores, já perdeu o final, tá com casca, né? Tem Plata, equatoriano, jogador também que sabe o que é Libertadores da América. Pedro, campeão de Libertadores da América. Samuel Lino está jogando a sua primeira Libertadores. Mas assim, vocês viram, o Flamengo ele tem muita qualidade, mas ele também tem uma galera que sabe muito bem o que é Libertadores da América. Então, francamente, claro que é futebol, tudo pode acontecer, principalmente em Libertadores, ela é traiçoeira, mas pelo que eu vi do jogo entre Vélez e Racing 1-0,
E pelo que eu acompanhei nas últimas partidas do Estudiantes de La Plata, o Flamengo fazendo o que ele sabe, jogando como vem jogando, o Flamengo tem tudo para vencer o Estudiantes no Maracanã e deixar a sua classificação bem encaminhada, porque a diferença de nível das equipes é gritante. Na bola, futebol, mas a gente sabe que Libertadores vai além de futebol. Tem outros elementos aí envolvidos. É raça, é disposição, é catimba, é provocação, é pancada, aquilo tudo que a gente sabe, né, que a gente acompanha há tanto tempo. Mas realmente, acompanhando o jogo Vélez e Racing, eu fiquei com esta convicção. O Flamengo tem tudo para ser finalista da Libertadores da América. A partir desta quinta-feira, no Maracanã, que já não tem mais ingressos, tudo vendido, teremos mais de 60 mil pessoas. Flamengo e Estudiantes vão jogar e nós vamos ver se o Flamengo vai fazer o que está no script e vai passar pelo Estudiantes e vai encarar provavelmente o Racing na semifinal. O Flamengo tem tudo para chegar lá, tudo. É evidente que vai aparecer alguém no comentário falando assim, pô, mas tem o Central Córdoba aí, hein? Central Córdoba lá na fase de grupos, foi derrotado, não venceu. Era outro momento, né? Era outro momento. O time do Flamengo era outro, não tinha Saul, não tinha Jorginho, não tinha Samulino, não tinha encaixado como agora, e nesta etapa é mata-mata. Então, o nível de concentração aumenta. Então, para você, que está lembrando do exemplo do Central Córdoba, é uma situação completamente diferente. E tem outros que vão lembrar, mas foi eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final em 2023. Foi eliminado pelo Peñarol em 2024. Eram equipes bem inferiores ao Flamengo. E agora? Agora é um momento completamente diferente. Primeiro que o comando do Flamengo no futebol é outro. O José Botto não tem nada a ver com o Marcos Braz. A forma como ele conduz o dia a dia e comanda o CT. Ele tem uma mentalidade europeia. O grupo do Flamengo tem um treinador, que é o Felipe Luiz, que é brasileiro, mas tem toda uma formação europeia e é muito profissional. E o Flamengo tem um grupo de jogadores, como, por exemplo, o Saul. Vocês viram o que o Saul fez? Cara, foi uma demonstração de profissionalismo absurdo do Saul. Ele podia muito bem ter ficado em casa com a esposa, nasceu o filhinho, o clube compreenderia, ele poderia ser dispensado, uma situação normal. Ele nada disso. Vou acompanhar o nascimento do meu filho e no outro dia eu vou para lá, eu vou jogar. Olha o recado para o grupo disso, cara. O Samuel Lino, no MengoCast comigo, falou exatamente isso. O profissionalismo do grupo, o exemplo que os caras dão. Danilo, Jorginho, Alexandro, Saul, esses caras são exemplos de profissionalismo. Os caras chegam cedo, são os primeiros a chegar, os últimos a sair, tem uma conduta correta, tem muita experiência para passar, e tudo isso se encaixa perfeitamente com o que o Felipe Luiz pensa e comanda e com o que o José Botto coloca na direção de futebol. Ou seja, são situações bem diferentes das vividas contra a Olímpia e Peñarol. Nos anos anteriores, o Flamengo não tinha técnicos sólidos como o Felipe Luiz. Contra o Peñarol era o Tite, que já estava balançando, quase caindo, e caiu logo depois que o Felipe assumiu. E contra o Olímpia era o Jorge Sampaoli, logo depois daquela confusão do Pedro, que o preparador físico deu soco na cara dele. Era um Flamengo que tinha muito mais problemas internos no seu departamento de futebol.
Não estou dizendo que não existem, mas que hoje a coisa é conduzida de uma outra forma, e o Flamengo dá menos brecha para que problemas internos se tornem seus adversários no departamento de futebol. E, recentemente, aqueles acontecimentos do meio do ano serviram para aprimorar ainda mais isso. Vocês repararam? Depois disso, serviu de lição. O pessoal ficou mais atento, mais ligado. Descobriu o terreno onde estava pisando, né? Campo minado. Qualquer passo em falso explode uma granada. Então, isso tudo serviu. Então, o Flamengo, isso não é garantia que ele vai se classificar, não é garantia que ele já está na final, mas o Flamengo, com o elenco que tem, com a postura profissional, com o trabalho do Felipe Luiz, com o comando do José Boto, todos afinados do jeito que ele vem jogando, gente, a possibilidade é muito grande. Quinta-feira saberemos disso contra o Estudiantes de La Plata no primeiro